Já aconteceu com vocês e vocês lerem um livro, acharem incrível, mas vocês saberem que nem todo mundo vai gostar? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de ter vocês aqui de volta comigo hoje. E hoje eu vou falar de um livro que eu li recentemente, gostei muito e estou aqui para fazer uma breve resenha sobre ele e tentar convencer vocês a lerem essa história. E esse livro é Filme Noturno, da Marisha Passel. Viram o que eu comentei ali no início do vídeo, né? Eu gostei muito desse livro, mas eu não sei se todo mundo vai curtir essa história. Por isso, me acompanha, veja a minha resenha e depois você decide se vai dar uma chance ou não a essa história incrível. Esse livro, lá fora, ele tem uma certa fama, ele é considerado um pouquinho cult, exatamente por causa do tipo de história, da narrativa que ele traz aqui. Porém, aqui no Brasil, ele não fez tanta fama, não sei se o pessoal comprou muita ideia da história, mas ele é um livro, inclusive, que hoje em dia ele não está mais sendo reimpresso. Esse exemplar aqui veio de sebo e você provavelmente vai encontrar exemplares em sebo também. Como ele tem 600 páginas e está um pouquinho pesado, eu vou baixar ele, vou deixar a fotinha do livro aqui do lado para facilitar um pouquinho a nossa conversa. Vamos lá então. Filme Noturno é um suspense investigativo protagonizado por um jornalista. Esse homem, chamado Scott McGrath, era um jornalista de grande sucesso, ele tinha uma certa reputação em Nova York, mas em algum momento da vida dele, ele decidiu fazer uma reportagem investigativa sobre um cineasta meio obscuro chamado Stanislaw Cordova. Esse Stanislaw, ele é um cineasta de filmes de terror meio cult, e ele simplesmente não era visto em público há mais de 30 anos, o que instigou a curiosidade do Scott em tentar descobrir e desvendar a história dele. Mas ele logo foi barrado pelos advogados desse cineasta, e não só isso aconteceu, como a reputação dele acabou totalmente destruída depois dessa situação. Por tentar investigar esse cineasta, a reputação dele fica manchada e ele também perde uma bolada de dinheiro em um processo. Nós encontramos o Scott um tempo depois de ter acontecido com ele. Ele está tentando se recuperar, ele está tentando voltar à carreira dele de jornalista investigativo. Ele já enterrou essa história do Stanislaw Cordova, ele não quer mais mexer no assunto, mas isso vai voltar à tona quando ele descobrir que a filha desse cineasta, que se chama Ashley, ela foi encontrada morta em um armazém em Manhattan. A suspeita é de suicídio, mas isso acende no Scott mais uma vez a curiosidade sobre esse cineasta. E ele começa a levantar a indagação. Será que a morte da filha da Ashley tem alguma coisa a ver com a vida sombria desse homem? Desse homem que desapareceu da mídia, que sumiu, que ninguém sabe onde está, que as pessoas só conhecem os filmes? O Scott resolve então refazer todos os passos da Ashley nos seus últimos dias de vida para tentar chegar ao pai dela. De início, ele é realmente instigado por curiosidade. Ele quer entender quem era a Ashley, qual que era a relação que ela tinha com esse pai misterioso e por que ela teria se suicidado, né, sendo herdeira de uma reputação, sendo herdeira da carreira do pai dela. Mas você também consegue perceber nas palavras de Scott, na maneira como ele age, que tem uma certa pitada de vingança ali pelo que aconteceu com ele. Ele quer descobrir tudo sobre o Cordova para ver se ele consegue encontrar alguma coisa de ruim que possa destruir o passado do Cordova e puxar o tapete dele. Nessa jornada do Scott em descobrir a história da Ashley e refazer os passos dela para tentar chegar até o pai, ele vai se encontrar com duas pessoas que vão se tornar, digamos, dois cavaleiros lutando ao lado dele. Um deles é a Nora, que é uma jovem atriz, não muito talentosa, mas muito curiosa. E outro é um jovem chamado Hopper, que conheceu a Ashley na juventude, que quer descobrir, quer saber o que aconteceu com ela. E ele acha que o Scott talvez seja a melhor chance que ele tem para descobrir o que de fato ocorreu com a Ashley. Esse trio improvável é o que vai levar a narrativa adiante, são eles três que vão tentar investigar e descobrir a verdade sobre a Ashley e o Stanislaw Cordova. Quanto mais eles investigam, quanto mais eles refazem os passos da Ashley, eles começam a descobrir algumas coisas muito sombrias, misteriosas, obscuras. Eles começam a se colocar em situações muitas vezes de perigo e eles começam a perceber que tudo ao redor daquela família parece meio amaldiçoado. As pessoas sofrem acidentes, as pessoas morrem de forma misteriosa, as pessoas têm a carreira arruinada, tudo que gira em torno da família Cordova é totalmente sombrio. O livro é contado em primeira pessoa pelo Scott, então a gente está dentro da cabeça dele enquanto ele está atrás dessa investigação. Você percebe os sentimentos conflitantes que ele tem ao longo da narrativa, você percebe os momentos em que, na verdade, ele está atrás de justiça, de vingança, de informação, e você também percebe
percebe o quanto essa investigação atrás do Córdova e da Ashley está, na verdade, destruindo a vida dele e fazendo a vida dele ruir aos poucos. Esse é um livro que ele faz com que os personagens, em vários momentos, duvidem da própria racionalidade, principalmente o Scott, que sempre levou em conta essa questão de que ele é um jornalista investigativo, ele acredita no que ele pode ver e no que ele pode provar. Mas ao longo da história, quando ele vai investigando a família Córdova e os filmes obscuros que esse cineasta produzia, ele começa a se deparar com situações muito estranhas e quase sobrenaturais. E em vários momentos, essa questão vai ser um choque para ele, ele vai ter que decidir se ele acredita numa coisa ou em outra. Com certeza, uma das figuras mais emblemáticas do livro é o Stanislau Córdova, é esse cineasta que desapareceu há mais de 30 anos, que os filmes de terror dele são muito cultuados, são um mistério, e que dizem que todo mundo que assiste os filmes dele está totalmente atordoado e a vida da pessoa meio que muda. E ele é essa figura que ele está presente em toda a narrativa sem nem aparecer, porque a busca do Scott é pelo Córdova, só que ele não consegue encontrar. Ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que aconteceu com esse cineasta. Todas as pessoas que ele vai entrevistando dão alguma pista, mas ele nunca consegue chegar ao cerne da questão. Então é como se o Córdova fosse uma criatura mítica, uma coisa, uma mistura de Deus e humano, quase intocável e impossível de você descobrir onde ele está. E se ele existe, é uma existência bem assombrada, inclusive os fãs dele se chamam cordovitas, são pessoas que são totalmente obsessivas com o trabalho dele, que assistem os filmes dele o tempo inteiro para tentar descobrir pistas ocultas e segredos ocultos dentro das histórias. Essa questão do cineasta, ela é tão forte dentro da narrativa e a Marisha foi tão competente em construir isso, que em vários momentos eu esqueci totalmente que eu estava lendo um livro de ficção e para mim esse Stanislau Córdova existia. Ele era tipo um Hitchcock mais misterioso. E você começa a achar em alguns momentos que não só ele existe, como os filmes dele devem estar escondidos pela Deep Web por aí. E para ajudar a gente a ficar ainda mais confuso, a Marisha coloca dentro do livro vários materiais extras. Então, você tem transcrição de entrevista, você tem blogs, tem sites, tem e-mails, tem relatórios de polícia, tem relatórios médicos. Então, o corpo do livro, ele parece muito real. Parece realmente que o Scott é um jornalista de verdade, que trabalha em Nova York, que aquele cineasta realmente existe, que a Ashley existe, que aqueles filmes existem, estão em algum lugar. Preciso dizer para vocês que, na minha opinião, ler filme noturno é quase uma experiência imersiva, porque você entra nesse livro e você acredita que ele está acontecendo, você acredita que esses filmes realmente aconteceram, foram gravados, estão disponíveis, e particularmente eu gostei muito. Ele é um livro longo, tá? Ele tem 600 páginas, então tem muita coisa pela frente. É um livro em narrativa de primeira pessoa, então você tem que ter essa noção que você vai ficar 600 páginas dentro da cabeça de um personagem, vendo tudo pelos olhos dele, pela perspectiva desse personagem. Eu acho que tem alguns momentos em que ele tem altos e baixos, que algumas cenas eu acho que talvez nem precisassem ou não fossem muito necessárias, mas mesmo assim é um livro que para mim foi muito impossível de largar. Eu não sei se é porque eu gosto de suspenses mais imersivos, eu gosto de suspenses mais densos. Então, para mim, ele casou de forma perfeita. Eu não me senti cansada, eu não me importei que tinha todo esse monte de páginas. Não é um livro que tem muita ação, não é um livro que tem picos de ação imensos, até porque ele é uma investigação que ela vai acontecendo bem devagar, pouco a pouco, detalhe por detalhe, entrevista por entrevista, eles vão encontrando as pessoas, vão falando com elas, vão juntando e vão formando um quebra-cabeça. Então eu sei que ele não é um livro para todo mundo, eu sei que nem todo mundo vai gostar dessa história, mas eu não podia deixar de trazer uma resenha aqui para falar um pouquinho sobre o que eu curti na história e, de repente, né, onde você se interesse e queira ler também. Se você gosta, portanto, de romances investigativos, imersivos e mais densos, eu tenho certeza que existe uma chance de você gostar de filme noturno. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais essa resenha. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.